capítulo 25, hoje, Bildade respondendo. É rapidinho, são 6 versículos no capítulo 25 e se der tempo a gente faz o capítulo 26 hoje também. Exatamente. Tá? Bom dia para você que está chegando aí. Isso. Né? Regina, Sadia, Um abraço a todos Marlene, vocês. doutora Adriana. Isso aí, gente. Então, abra a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 25. Vamos lá, pastora? Vamos lá. Versículo 1. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Então, assim, o versos 2, Bildade ele está fazendo o fundamento do discurso dele. Né? Então, ele começa: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ou seja, ele domina, ou seja, ele é soberano. É isso que ele está dizendo. Né? E o temor pertence a ele. Ou seja, né? As pessoas devem temê-lo, devem ter temor a ele, porque ele é Deus, porque ele é soberano. Tá? Daí ele fala, ele impõe ordem nas alturas. Então, veja, observe, fique bem claro que é um fundamento que Bildade está falando para vir com o discurso dele. O versos 3, ele começa a falar sobre quem pode contar os exércitos de Deus, e ele cita uma palavra que diz: e a sua luz sobre quem não se levanta. É uma pergunta. Por que a sua luz? A conversa do capítulo anterior também era estar em luz ou estar em trevas. Tá? Então aqui ele vai começar a discorrer um pouquinho sobre isso. Então, continue com a gente, versos 4 em diante, diz assim: Como pode então um homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos será o homem que não passa de lava, o filho do homem que não passa de verme. Então aqui o versos 4 é exatamente o centro da discussão, né? Então como pode então o homem ser justo diante de Deus? Porque o centro era: Jó, você fica insistindo que você é justo, cara. Você fica insistindo que isso aí não é castigo de Deus por alguma maldade que você fez. Claro que é, né? Então a discussão é essa. Então aqui você veja que ele usa um fundamento, coloca sobre esse fundamento agora o argumento dele, que é em forma de pergunta. Então que homem, né? E conclui, né? Dizendo, né? O verso 6, muito menos será o homem, né? Que não passa o quê? De larva. Filho do homem que não passa de verme. Ou seja, Jó, isso que você está tentando sustentar, tá? É um troço que você não pode sustentar, Jó, porque essas são as palavras de Bildade. E Jó, não, gente, Jó insiste que não. Né? A gente vai ver agora no capítulo seguinte, Jó contra-argumentando tudo isso aqui. Mas o que eu chamo a atenção aqui no final do capítulo, né? Os 5 e o 6, versos 5 e 6, é que quando ele fala de larva, quando ele fala de verme, e não tem como a gente não parar e refletir nisso. Porque assim, se é que Bildade tem alguma razão nisso que está falando, como é que Jesus foi morrer por uma larva? Foi morrer por um verme? Porque Jesus morreu pelos homens, né? Então fica aí pra gente pensar, né? Será que a gente é larva mesmo? ou ele falou no sentido figurado, no sentido da nossa pequenez? Tudo bem, na nossa pequenez diante de Deus, até concorda, mas jamais o nosso valor. Porque o próprio Deus encarnado no Filho morre então por um verme? Por uma larva? Não, ele morreu, né, por aqueles que ele mesmo criou e chama de filho também. Isso é forte, gente, né? Tá bom? Então, vamos para o capítulo 26? Vamos lá então, que eu acho que dá tempo. Então, abre aí capítulo 26, vamos fazer o 25 e 26 hoje juntos. Vamos lá. A resposta de Jó. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Aqui eu preciso posicionar você. E Jó está sendo usando de sarcasmo irônico, exatamente. Ele falando: nossa, você alcançou, né? Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. É um ponto alto, nem tudo com quem desvalido sou eu. Socorro você prestou ao braço frágil, tipo... Então você vê que aqui ele tá ironizando mesmo, tá? É uma ironia, só para você ir... E outra, ele tá falando que ele não é sábio, né? Ele falou assim: belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. Então, tipo assim, se eu não sou sábio, então... Que belo conselho você que é sábio está dando para aquele que você diz que não é sábio. E a palavra é exatamente essa. Ele sabe, porque agora então ele vem discorrendo um pouco da sabedoria que ele tem. Então o Jó vai falar agora sobre os mortos, sobre as coisas de Deus, sobre o Seol, sobre um monte de coisa, mas mostrando assim: olha como eu tenho sabedoria, olha como eu sei. E eu gosto desse versículo 4, porque ele fala assim, ó: quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito, com letra minúscula, você falou? Por meio de que dando espírito você falou? Dando entender um espírito mal, dando entender. Né? Porque assim, ó, quem que te ajudou? Tipo assim, essa maldade, tudo isso daí tá vindo de você mesmo? Ou é alguém Quem que te ajudou? falando através de você? Por meio de que espírito? Pode ver ali, Ótima com letra percepção. minúscula que você falou. É isso aí.
né? Verso 5, então. Os mortos... Observe que abre aspas, hein? Está entre aspas. Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Envolve as águas em suas nuvens, e essas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela suas nuvens. Traça horizontes sobre a superfície das águas para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então aqui, em outras palavras, já está falando assim, olha, você filosofou tão bem, Bildad, então deixa eu filosofar um pouco. Então ele começa a falar das grandezas de Deus, falar como Deus separou as trevas, né, dos mares, por exemplo. Ele fala assim, e realmente ele leva a gente a uma reflexão, a gente vê o mar, né? A gente vê o mar, aquela coisa tão linda, maravilhoso, né? Mas você já imaginou lá que tem mares que tem 11 quilômetros de profundidade, a escuridão, as densas trevas que são. Imagina, irmãos, deve ser frio, escuro, uma coisa terrível, né? Então ele começa a retratar tudo isso. E o verso 14, eu vou ler, não, 14. Ele diz assim, e isso tudo é apenas a borda das suas obras. Ele está dizendo, eu sei de tudo isso, Bildad, que você está falando, mas não é bem assim do jeito que você está falando. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, ou seja, de Deus, acerca de Deus. Um suave sussurro. Gente, para pensar. A gente tem conhecimento do quê? Do nosso planeta Terra? Da nossa galáxia? Né? Mas quantos milhões de galáxias temos, né? No sistema todo? Então, quer dizer, Deus é esse Deus que quer dizer, a gente não consegue, por isso que ele fala assim, ó, um suave sussurro é o que ouvimos dele, tá? Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder, tá? Então, mostrando aqui a grandeza de Deus. Em outras palavras, o Jó está falando assim educadamente para Bildad. Bildad, foi bonito o que você falou aí, mas né, não faz muito sentido, né? Não é só isso, não é simples assim. E eles estão nessa discussão, gente, tá? Amanhã não. Hoje é sexta, né? Amanhã, sábado, domingo, é o dia que você revê as devocionais que você perdeu para acompanhar aí, né? Ou quem sabe, se você viu todas, revê-las, né? Para ajudar a guardar, fixar, quem sabe até meditar, quem sabe até acrescentar o conteúdo, tá? E segunda-feira nós voltamos, então, no capítulo 27 do livro de Jó, tá bom? E é isso, pastor. É um beijo grande no coração de todos vocês.